Meu segundo ano querido, como é que vocês estão? Hoje é domingo ainda, tá um dia lindo aqui. Eu espero que vocês estejam aproveitando a manhã de domingo para brincar, dormir mais tarde, assistir desenho, fazer tudo que criança gosta de fazer domingo. E tem que fazer mesmo. E tem que se cuidar também para que essa situação acabe logo, para a gente voltar para a escola. Combinado? Muito bem, nós vamos iniciar um novo capítulo no nosso aprendizado hoje. Semana passada nós falamos dos diversos modos de produzir arte. Tem artista que gosta de produzir arte pintando. Tem artista que gosta de produzir arte esculpindo. Outros preferem produzir arte para dizer o que sentem, interpretando ou ainda dançando. Ou tem gente que gosta de cantar para dizer o que sente, certo? Antes de nós entrarmos necessariamente na nossa aula dessa semana, o Pro vai retomar algumas explicações da semana passada que talvez não tenham ficado muito claras para vocês. Então, o Pro vai explicar algumas coisas, presta bastante atenção, porque elas são importantes para nós entendermos o que vem por aí ainda. Combinado? Vamos lá? O Pro vai compartilhar com vocês aquela apresentação linda, semanal, que ele faz, com todo o carinho para vocês. Olha só. Essa semana a gente vai falar da arte da pintura. Nós estamos no capítulo 2 do livro 1. O livro 1 está aí contigo? Está aí do lado? Ótimo, tem que estar mesmo para que você saiba o que fazer. Nós temos aí uma menina com um grande laço amarelo na cabeça, feliz da vida porque está pintando uma tela. Bacana, né? Antes de entrarmos nessa linguagem da arte, nesse jeito de dizer o que sente através das tintas, nós vamos recapitular algumas questões. Bora lá? Antes, vamos retomar algumas ideias com palavrinhas que talvez ainda não conheçamos. Sim, vamos explicar, porque às vezes não fica claro para todo mundo. Então o professor vai explicar o que é processo criativo. Que difícil, né? Às vezes a gente não entende o que é processo criativo, mas o Pro explica aqui, ó. Quando o artista está criando, ele está em processo criativo. Por exemplo, quando ele está compondo uma música, quando ele está pintando um quadro, ou quando está dançando, ele está criando a arte dele. Isso é processo criativo. Na imagem que nós temos aqui nesse slide, nós vemos um pintor no seu processo criativo. Ele está criando uma pintura, ou seja, está pintando. Nesse momento, ele escolhe as cores, as formas e as linhas que melhor expressam o que ele sente. Então, ele está em pleno processo criativo, ou seja, está criando de acordo com a linguagem que ele escolheu, que é a pintura. Vamos para a próxima expressão que talvez nos fosse desconhecida e que a gente está aprendendo agora? E o que será que é linguagem artística? Eita, o que é linguagem artística? Linguagem artística é a arte que o artista escolhe para se expressar. Então, por exemplo, se eu fosse um artista, eu gostaria de me expressar cantando. Então, a minha linguagem preferida é a música. O artista que está na imagem desse slide aqui, por exemplo, escolheu a dança como a sua linguagem, ou seja, ele escolheu a dança para contar para os outros o que ele pensa e o que ele sente. Mas você, claro, você tem liberdade de explicar ou de transmitir o que sente para as pessoas escolhendo a arte que mais gosta. Você pode optar pelas artes visuais. Então, dentro das artes visuais, você pode pintar, você pode fotografar, você pode gravar, você pode esculpir. Na música, você pode cantar ou tocar. Claro que na dança você vai usar o seu corpo para contar o que você sente e pensa. E no teatro você vai interpretar. Correto? Bem, qualquer dúvida pode pedir para um adulto entrar em contato com o Pro, que o Pro retoma esses conceitos, essas ideias com vocês. E agora, finalmente, a gente vai falar de pintura. Poxa vida, a gente pinta e desenha antes de saber escrever, não é verdade? Você pinta e desenha lá na parede de casa e deixa a mãe louca. Você pinta e desenha no chão, você faz isso no papel. Quando entra lá no ensino infantil, você faz isso muitas vezes. E a pintura é uma linguagem que a gente emprega, que a gente utiliza, que a gente usa desde que é pequenininho. Depois, quando a gente fica adulto, é que a gente para de desenhar e pintar, mas não podia. Por exemplo, aqui nós temos uma pintura de um artista chamado René Magritte. René Magritte era belga e era muito famoso, é muito famoso ainda.
Interessante que ele está pintando uma ave, mas está olhando para um ovo. Interessante, né? Olha só como ele vê a ideia do... Ele vê o ovo no futuro, como se já fosse uma ave. Tem alguma semelhança entre o que ele pinta e o que ele observa? Você já pintou? Ah, eu tenho certeza que você já fez pintura. Seja com os dedos, seja com a mão toda, seja com um pincel, mas você já pintou, então você já conhece os princípios ou as ideias dessa linguagem. O que você pintou? Você lembra? Você pintou árvore, casinha, montanha, pássaro. Foi o seu animal preferido? Foi a sua família? Tenta lembrar aí. Vamos lá? O homem pinta desde que morava nas cavernas, gente. Faz muito tempo que ele pinta. Então, a pintura acompanha a humanidade desde que ela surgiu, certo? Então, eles pintavam, claro, não era em tela, não era no papel, porque esses elementos ainda não existiam, mas sobre as rochas, sobre as paredes das cavernas. Aqui nós temos um animal, ó, na primeira imagem, chamada bisão, ou chamado bisão. Nome diferente, né? Bisão, é uma espécie de boi. Ele provavelmente foi observado pelos homens das cavernas e foi pintado na parede com o que eles conseguiam de pigmento. O Pro já vai explicar essa palavrinha também. Estão vendo aqui, ó, ele sentado, tem uma tocha aqui iluminando dentro da caverna para ele poder pintar. Mas o que são pigmentos? Vocês têm ideia? Que palavrinha diferente, né? Ela está aqui onde o professor está passando o cursor. Pigmentos. Vamos repetir? Pigmentos. Pigmentos são substâncias encontradas na natureza ou podem ser fabricadas pelo ser humano também, e eles servem para... essas substâncias servem para colorir materiais como a roupa que a gente usa, o caderno, a capa do caderno que a gente escreve, pode ser, por exemplo, a cor da tinta do carro do papai e da mamãe. Pode ser também os alimentos que nós consumimos. Por exemplo, um alimento que nós compramos pronto no supermercado, que é bem vermelhinho, ele leva essa substância chamada pigmento. Pigmento é o que dá cor aos elementos que nós compramos e consumimos. Ok? Vamos lá, então. Com o passar dos anos, ficou mais fácil de a gente criar as pinturas, não ficou? É muito mais fácil pintar hoje, porque a gente tem lugar para pintar, a gente pode pintar na tela, na madeira, no chão, na parede, no papel. Tem um monte de material para a gente usar. Mas na época dos homens das cavernas já era diferente. Eles tinham que conseguir os próprios pigmentos, fabricar as próprias tintas, para poder desenhar, pintar nas paredes das cavernas. E isso foi se modificando, até que hoje a gente pode ir lá na loja e comprar essas tintas e os pincéis todos prontos. Vamos lá. Tem uma observação para a gente fazer na página 29. E muitos daqueles desenhos mostram instrumentos e materiais que podem ser utilizados num trabalho de pintura. Vamos repetir? As imagens da página 29 mostram elementos que podem ser usados na arte da pintura. Então você vai circular com o seu lápis cada um deles. Tem elemento que não usa na pintura e que está na página 29. Esse não pode circular. Você vai interpretar a imagem, vai olhar para a imagem e vai dizer, nossa, isso aqui dá para usar para fazer uma pintura. E ao redor desse desenho, dessa imagem, você vai fazer um círculo. Tira a foto, manda para o Pro. O Pro gosta de ressaltar a participação de todo mundo num registro que ele faz aqui. Bom, os primeiros povos que habitaram o nosso planeta usavam materiais diferentes para fazer as pinturas, não eram como os materiais de hoje. Sabe de onde vinha? Às vezes até da terra que eles conheciam, de pedras que eles moíam para fazer as tintas. Olha só, em cima dessa pedra aí tem uns elementos que foram triturados, moídos, transformados em pozinho e misturados a, por exemplo, saliva, gordura, seivas de plantas para fazer as tintas. Eles tinham que fazer as próprias tintas. Bom, a pintura foi realizada de diversas formas ao longo dos anos, pois a sua história contou com obras que tinham diferentes características devido à variedade de materiais e às técnicas utilizadas em cada uma delas. Então, por exemplo, esse artista aqui que o professor gosta muito, que é um artista nordestino, que faz
trabalhos baseados nas obras de outros artistas, mas de um jeito dele. Ele está fazendo as pinturas com os materiais que tem hoje para comprar, né? E ele encontrou um jeito só dele de pintar. Ele é diferente de todo mundo. E aí, a pintura dele é uma pintura que mostra como é a nossa época. Agora, uma pintura que foi feita há 200 anos, ela mostra como é que era a vida naquela época. Então, é muito importante estudar as pinturas, porque elas contam como que é a época em que elas foram produzidas. Ok? A pintura rupestre, por exemplo, que é aquela feita pelos homens das cavernas nas paredes rochosas, nas paredes das cavernas, é considerada a primeira criação artística dos homens. Para pintar, o que eles faziam? Tiravam aquele pigmento que a gente falou agora há pouco, das cascas das árvores, das folhas, das plantas, do pó do solo. E isso é tão antigo, gente, que já tem mais de 20 mil anos. Olha essa pintura aí, essa ilustração, como mostra como era produzida uma pintura dentro de uma caverna. Tem alguém iluminando e alguém pintando. O que aparecia nessas pinturas? A caça, a pesca, os rituais, as danças dos primeiros povos da história. E eles pintavam isso com as substâncias que eles produziam misturando elementos da natureza. Olha um exemplo aqui dessa pintura. Estão vendo? É uma caça que eles estão fazendo a esse animal que está no centro. A gente percebe várias figuras humanas e 2 animais, pelo menos. Agora é a nossa vez. Vamos lá? Agora que você conversou sobre pintura rupestre, vamos criar um desenho que pode ser feito com lápis comum e depois você pode pintar com elementos naturais. O Pro vai mandar umas receitinhas de como fazer tinta em casa. Você pode usar, por exemplo, a borra do café. Sabe o pó de café, depois que você coou o café? Sobra uma substância chamada borra de café. Se a gente misturar aquilo com cola branca, dá para fazer tinta. Dá para fazer com folha de árvore, com carvão, com beterraba, com um monte de material. Tem aí uma página no seu materialzinho, no livro 1, a página 113, que dá para você tirar do material, e ela é uma folha mais grossa, e é bacana para produzir uma pintura. Quando você terminar, tira uma foto e manda para o professor. De qualquer forma, o professor vai colocar mais informações para vocês lá no grupo de WhatsApp. Assim os adultos podem ajudá-los a produzir isso aí. Se não der para usar as tintas naturais, o Pro vai aceitar uma pintura feita com lápis de cor ou com o material que vocês tiverem em casa. Tá bom? Então, nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero receber muitas fotos de vocês e desejo uma grande semana com um grande beijo do Pro Xandão para vocês. Até mais!